Gênesis capítulo 13. Nós vamos continuar a nossa jornada, a nossa rota da fé. Abraão saiu do Egito e foi para o Neguebe. Ele e a sua mulher e tudo o que tinha. E Ló foi com ele. É uma informação importante aqui, ó. Abraão era muito rico. Que coisa boa. Possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar, que anteriormente tinha feito. E ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com ele, com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los, para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Então Abrão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. E assim separaram-se um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. O Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos e olhe de onde você está para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Porque toda esta terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência, para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Levante-se e percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. E Abrão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Pai, precisamos ouvir a tua voz, precisamos de ti. Fale conosco nesta manhã. Desafie o nosso coração. Tire, Senhor, o nosso medo. Livra-nos do mal. Apresenta-nos Jesus Cristo, o teu único Filho, o teu primogênito, Senhor, o Filho de Deus. Apresente Ele em glória para nós nesta manhã. Tire os nossos medos do coração. Alimente a nossa esperança. Tire a nossa frieza espiritual. Aqueça-nos com teu Espírito. É a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Como você lida com os fracassos da vida? Sobretudo os fracassos na sua vida espiritual. Como que você lida com eles? Na semana passada nós vimos o Abraão sendo expulso do Egito. É como se o mundo estivesse vomitando ele, depois do mau testemunho que ele deu lá. Ele sai calado do Egito, sendo escoltado. E a grande questão é, o que ele vai fazer
depois disso tudo, depois de ter tomado decisões erradas, precipitadas, com medo, depois de ter jogado a sua esposa, a pessoa mais importante da sua vida, em uma situação tão constrangedora como nós vimos na semana passada, e sendo repreendido pelo faraó, o que você faz quando tudo desmorona? Quando você peca contra Deus e quando você peca contra as pessoas? Qual é a sua reação pós-pecado? A maneira em que você reage, a maneira em que eu reajo quando peco, revela a profundidade do Evangelho de Jesus Cristo nos nossos corações. Como que o pai da fé reagiu? Como que ele lidou com o seu fracasso? Com a sua queda? É sobre isto que o texto vai mostrar para nós. Na verdade, o texto vai mostrar 3 coisas para nós. Como que o Abraão reagiu? Como que ele reagiu à provação da prosperidade? Porque na semana passada nós vimos como ele reagiu na provação da escassez, na fome, no desemprego, na falta de dinheiro. Aqui o texto vai mostrar como que ele vai reagir quando ele é provado tendo muito. E também as promessas de Deus para ele. As promessas de Deus para nós. A primeira lição que o texto mostra é que o Abraão, depois de pecar, depois de cair, ele se volta para Deus. Olha só o que diz o texto sagrado. Abraão saiu do Egito e foi para o Neguebe. Ele e a sua mulher e tudo o que ele tinha. E Ló foi com ele. Ele faz justamente a rota contrária que ele fez quando desceu ao Egito. Nós vimos na semana passada que descer ao Egito era algo que ele não deveria ter feito quando houve fome na terra de Canaã. Ele saiu de Betel, parou no Neguebe, que é no sul, limite sul de Israel, e foi ao Egito. Agora ele faz o caminho inverso. Sai do Egito para Neguebe e vai até Betel. Por que Betel é importante? Betel é a segunda cidade mais citada da Bíblia, depois apenas de Jerusalém. E é o local onde ele constrói um altar ao Senhor. É o local onde ele adora a Deus. E é o local onde posteriormente Deus vai se revelar para a sua família. É o local onde Deus vai falar com o seu neto, Jacó. É o local onde Deus vai mostrar uma escada que sai dos céus e vem à terra ao seu neto Jacó. E a Bíblia diz que essa escada é Jesus. E o texto diz que ele invoca o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor. Ir para o lugar de culto depois de pecar. Ele vai cantar. Ele vai orar. Ele vai se reunir com o seu clã. Ele vai lembrar das promessas de Deus. E ele vai invocar o nome do Senhor. O Salmo 50, versículo 15, fala da importância de invocar o nome do Senhor. Nós lemos coletivamente hoje aqui o Salmo 91, que diz: na sua angústia ele vai me invocar e eu vou lhe responder. E o Salmo 50 diz: invoca-me no dia da sua angústia, eu te ouvirei e tu me glorificarás. Invoca-me. E é isto que o Abraão faz.
Ele se prostra diante do altar que ele construiu a Deus, e ele vai orar, ele vai clamar, ele vai cantar, ele vai lembrar das promessas de Deus, ele invoca o Senhor, certamente angustiado com as lembranças do seu passado, entretanto, certo de que naquele altar havia esperança para ele, havia perdão para os seus pecados. A pergunta que eu faço para você nesta manhã: os teus pecados te afastam de Deus? Ou eles te aproximam de Deus? Para o ímpio, os seus pecados o afastam cada vez mais de Deus. O Filho de Deus, ao pecar, ele se aproxima mais do altar, do sacrifício, que é a cruz de Jesus Cristo. Porque a grande questão é esta. Esta é a grande questão. O Evangelho não é sobre as nossas obras. O Evangelho é sobre Jesus Cristo e a sua vida perfeita, a sua vida impecável. Porque se o Evangelho for sobre as nossas obras, nós iremos sempre sucumbir, iremos ser tomados de desespero e dizer uns aos outros: eu não consigo atingir este padrão, eu não consigo ser santo, eu não consigo ser perfeito, e o desespero tomará conta de nós, porque nós não iremos conseguir mesmo. Mas se em cada tropeço nós nos apresentarmos ao trono da graça e falarmos: Senhor, eu confio no sangue do teu Filho, que é o suficiente para mim, é o suficiente para mim. Eu estou aqui, Senhor, e eu me apoio não na minha justiça, mas eu me apoio no sangue do teu Filho, e ele é o suficiente para cobrir multidões de pecados. Cobre-me com teu sangue nesta manhã. Eu estou aqui, perdoe os meus pecados. Este é o caminho do Evangelho de Jesus Cristo. Deus não despreza o contrito e o quebrantado. Volto a repetir: os teus pecados te afastam de Deus, ou eles te aproximam dele? Segunda lição, queridos: teste da prosperidade. Abraão era muito rico. A palavra rico aqui é pesado no hebraico. Não é que ele era pesado fisicamente, é que as riquezas dele não podiam ser carregadas. Pesado, que é bet em hebraico. Pesado demais. E o seu sobrinho também. Eles voltaram ricos demais do Egito. Lembre-se, em troca da sua esposa, o faraó deu muitas coisas para ele. Ele já era rico. Está aqui um homem poderosíssimo. E você deve saber que a riqueza vem de Deus. E você deve saber também que nós estamos sendo sempre provados, tanto na escassez, quanto na prosperidade. E tanto em um momento quanto o outro, nós somos desafiados. Na hora da escassez, o
grande teste é: você confia em mim o bastante? Ou você acredita que eu te abandonei, de que eu não cuido de você? Na hora da escassez, você é capaz de dormir em paz? E saber que o capitão do barco não dorme? Ou você passa noites roendo a unha? Porque a grande questão é a ansiedade. E a ansiedade, a sua raiz, é a falta de confiança no provedor, no Deus que sustenta o universo, no Deus que controla os átomos, as moléculas. Agora, a provação da prosperidade é outra. É se o orgulho não vai tomar conta do teu coração. Abre a sua Bíblia rapidinho. Deuteronômio, capítulo de número 8. Versículo de número 17. O quinto livro da Bíblia, capítulo 8, versículo 17. Diz assim: o contexto aqui, Deus está advertindo Israel, fazendo, na verdade, lembrando eles de onde eles estavam, no Egito, a caminhada com eles pelo deserto, e o que Deus iria fazer com eles quando eles entrassem na terra prometida. Deus prometia uma terra que emana leite e mel, muita riqueza, muita prosperidade, mas Deus faz uma advertência para eles. Olha só: portanto, não pensem. As traduções mais antigas dizem assim: não fale no seu coração. Não sei se alguém tem essa tradução aqui. Não é nem para falar com a boca. É você pensar lá dentro, quando você estiver vivendo na prosperidade. Porque na verdade, se você falar com o coração, um dia vai sair na boca. Você pode ter certeza disso. Porque o quê? O coração, a boca fala do quê? Do que está cheio o coração. Portanto, não pensem: a minha força e o poder do meu braço conseguiram essas riquezas. Não pensem: eu fui esperto, eu fui diligente. Não deixe passar pela tua cabeça a seguinte ideia: enquanto eles dormiam, eu trabalhava. Queridos, essa filosofia tomou conta dos púlpitos das igrejas. Já viram isso? Se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não aguardar a cidade, em vão vigiam a sentinela. Inútil vos será levantar cedo, dormir tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados Ele dá enquanto acordam às 4h59 da manhã e vão dormir meia-noite, 1h da manhã. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. O que passa disto é paganismo. O rei Davi disse, no auge da sua riqueza, um dos poemas mais lindos da Bíblia,
E eu já pedi para o Renan e o Tiago, e agora eu vou pedir para o JP. Crônicas, 1 Crônicas 29. No auge da prosperidade do Davi, ele gritou a plenos pulmões em Jerusalém, dizendo o seguinte: Tua, Senhor, é a grandeza e o poder, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltastes por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e nas tuas mãos há força e poder, e contigo está o engrandecer. Contigo está o engrandecer. E a tudo o Senhor dá forças. Agora, pois, Senhor, nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu precioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que o Senhor abençoasse a gente com tantas bênçãos? Nós não merecemos. Aliás, não há mérito na Bíblia. No cristianismo 1.0, sem atualização de Satanás, não há mérito. Tudo é graça. 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 Pelo contrário, Deuteronômio 8:18. Lembre-se do Senhor seu Deus na hora da prosperidade. Lembre dele, porque você pode se esquecer. Porque é ele quem dá força para conseguir riquezas. Ah, mas fui eu. Eu fiz. A turma não tem porque não é dirigente igual eu. Paganismo. Para confirmar a sua aliança. Tudo que nós recebemos é por causa da aliança. Que sob juramento. Nós vamos estudar sobre a aliança aqui e o juramento que Deus fez com Abraão, em que Deus se coloca em risco para cumpri-la. Prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Está aí. A tentação da prosperidade é a tentação de se esquecer de Deus, a tentação da apatia. Ontem eu conversava com um irmão e dizia para ele que se eu tivesse uma casa de campo, como eu sonhava ter, e a casa de campo que eu sonhava ter era lá em Monte Verde, no sul de Minas, no meio das montanhas. Queridos, ele disse assim, mas você ia para lá na sexta-feira à noite, no domingo de manhã estava na igreja. Eu falei, rapaz, pode ser que nas primeiras semanas sim, mas depois você vai fazendo concessões e concessões. Ah, hoje eu não vou. Mas a questão não é só isso, queridos, é questão de não ter missão na vida, de não estar com o povo de Deus em missão, participando daquilo que Deus disse antes de ser assunto aos céus. Portanto, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Vão e façam discípulos entre todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, e eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Viver sem missão, viver por conforto, viver para si mesmo. Porque o dinheiro que Deus nos dá é para nós, mas é para o reino. E o conforto é um ídolo desta nossa geração.
Outras tentações são os conflitos que o dinheiro traz. A gente se engana acreditando que se nós tivéssemos mais, os nossos problemas acabariam. Está aqui o Abraão, tem muito, a terra não pode sustentá-lo. Ele tem mais do que ele pode contar. Ele tem mais do que ele pode administrar. Entretanto, haverá uma ruptura na sua família. É isso que você quer? Casamento destruído? Os filhos contra você? Entretanto, a tua conta bancária maior no final do mês? É isto que você quer? Entretanto, Abraão toma iniciativa para acabar com aquilo. Ele viu que não podia coexistir com o sobrinho. E ele toma a iniciativa. E é o cristão nascido de novo que toma a iniciativa sempre para resolver as contendas, as disputas. Ele não fica esperando que o tempo resolva. Porque ele tem o Espírito Santo dentro dele, ele busca a reconciliação. Ele vai até o seu parente e pede perdão. Mesmo que o parente lhe tenha ofendido. E é ele quem procura o Ló. E diz para o Ló, em uma proposta magnânima. Porque ele é o líder do clã. Ele poderia simplesmente expulsar o seu sobrinho e dizer para ele, vai embora. Mas ele não age assim. E deve ter chocado a cultura dos cananeus. Porque o maior se humilha diante do menor. E ele diz, eu te dou o poder da escolha. Está aí a terra. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. A sua ação mostra que ele tem a graça de Deus sobre ele. A sua ação mostra que a graça o tornou em um homem manso e humilde. E por causa desta graça maravilhosa, ele tem motivações para negar a si mesmo. Porque a graça de Deus faz com que o homem abra mão das reivindicações pessoais. A graça de Deus faz com que o homem se torne cônscio da sua dívida com Deus. Não faz com que o homem venha à igreja acreditando que Deus está devendo algo para ele. Muito pelo contrário, ele entende de que ele não saberia aonde ele estaria hoje se a graça de Deus soberana não tivesse atingido a sua vida. E por causa disso ele quer repassar graça para os outros. A graça recebida é graça dada. Graça recebida, graça dada. Agora, e o Ló, o seu sobrinho, que não era um ímpio? A Bíblia diz que ele era justo. Mas os justos tomam decisões erradas. Ao longo da semana eu fiquei pensando, ele poderia ter dito, Abraão, eu não vou aceitar. O Senhor escolhe para onde o Senhor vai e eu vou para o outro lado. Mas olha o que a Bíblia diz. Que ele ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão. E de fato, queridos, onde eles estão em Betel, diz que os arqueólogos falam que tem a visão é bonita. É irrigada pelo rio Jordão. O pasto é uma planície vasta, com grandes pastos. Foi isso que seduziu ele. Em contrapartida, o seu tio está na região árida.
E ele toma a decisão e vai para lá. E ele é motivado pela sua visão. Tudo o que ele enxerga é o que está visível aos seus olhos. Ele não tem uma visão do invisível. Ele não tem uma visão espiritual. Tudo o que ele enxerga são possibilidades para o seu negócio. E vocês viram 3 regiões aqui. Jardim do Senhor era a planície, como o Egito, lugar do mundo, e como Sodoma, a cidade do pecado. Na verdade, Ló deseja o paraíso na terra. Mas ele não sabe que está muito perto do inferno. E você não chega muito perto do inferno sem ser afetado por ele. Ele se encanta com a terra bem regada, mas ele não se preocupa com a igreja. Olha, aqui eu estou com o meu tio. Meu tio é o pastor. Ele constrói altares e ele invoca o nome do Senhor. Ele tá discipulando o seu clã. Se eu tomar essa decisão, eu não vou ter uma igreja. Vamos falar a verdade, queridos. Às vezes nós mudamos de regiões, de cidade, e a gente nunca... Primeiro, a gente não pergunta se nós vamos ter que encontrar uma igreja bíblica e boa no lugar onde nós estamos morando. Para onde nós estamos indo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Houve um pastor que veio pregar aqui no Brasil e ele disse que um dia, olha só, o irmão, uma família de holandeses, 12 irmãos, ele é um dos mais novos. E ele disse que o irmão mais velho chegou em casa e disse para o pai assim: pai, na escola eu hoje aprendi que nós viemos dos macacos. O pai era um lavrador holandês, radicado nos Estados Unidos, tinha um pedacinho de terra. Ele chorou ao ver o seu filho sendo influenciado por essa doutrina na escola. E não havia outra escola na região. O que o pai fez? Foi conversar com o professor zombou dele. O pastor disse que ele vendeu a terra a preço de banana e mudou para uma outra cidade, onde havia uma escola cristã e onde ele poderia matricular os seus filhos, porque ele temia que os seus filhos, naquela terra onde ele estava, próspera, ampla, fossem influenciados por essa filosofia maligna e se afastassem dos caminhos do Senhor. Vocês vão ler a história do Ló. Deseja a campina bem regada, termina os seus dias dentro de uma caverna. E o Abraão? A última lição para a gente terminar. Versículo 14. Depois que o Ló vai embora, Deus aparece ao Abraão e renova as promessas que fez a ele. E amplia as promessas que fez a ele. Deus diz para ele que toda aquela terra será dele. E Deus fala que os seus descendentes serão como o pó da terra. E aquele que se recusou a tomar decisões puramente através do seu olhar, agora é desafiado por Deus a olhar para o norte, para o sul, para o leste e a oeste, e a olhar ao chão e enxergar o pó da terra. Deus o conforta. Deus lhe faz uma promessa extraordinária. Aí você pode perguntar nesta manhã: pastor, por que Deus não fala assim comigo hoje? Por que
Deus não aparece para mim nas horas difíceis da minha vida e não fala assim como Ele falou com Abraão? Sobretudo depois que eu tomei algumas decisões em que eu saí perdendo. Nos momentos em que eu estou com desvantagem. Por que Deus não aparece e fala assim comigo hoje? A maneira em que Deus falava com os patriarcas era uma, porque eles não tinham as escrituras como nós temos. E eu estava fazendo as contas, Abraão viveu caminhando com Deus 100 anos. E Deus fala com ele, como falou aqui nesse texto, 8 vezes. Dá uma média de 12 anos e meio para cada aparição do Senhor para ele. Nós agora temos as escrituras nas mãos, que é a palavra de Deus. Quando ela é lida, explicada e pregada na igreja, é Deus falando conosco. Quando você abre e lê ela em casa, Deus está falando com você. Em todos os momentos da sua vida, Deus está falando com você. Deus está fazendo promessas a você. Deus está dizendo a você: eu estou contigo, não tenha medo, eu estou aqui, jamais eu vou te desamparar. O que você preferia? De 12 em 12 anos, ouvir a voz de Deus, como Abraão ouviu? Ou você ler a tua Bíblia todos os dias e ter a certeza de que Deus está falando com você em cada momento que você ler as Escrituras? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você aguentaria passar 12 anos sem ler a Bíblia? Você aguentaria passar 12 anos sem este consolo celestial? Aguentaria? Está aí. Hoje o Senhor fala com você. Não tenha medo. Eu estou com você. Não tenha medo. Eu cuido de você. Não tenha medo das crises. Não tenha medo do desemprego. Não tenha medo dos conflitos do mundo. Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Para terminar, Satanás um dia mostrou uma terra para o Senhor Jesus. Vocês lembram? Do alto de um monte, Satanás mostrou uma terra para Jesus. O descendente de Abraão. E ele ofereceu toda aquela terra em troca de adoração. Se você me adorar, eu vou te dar. Só que essa terra é de Jesus, era de Jesus por direito. Porque Jesus é o descendente de Abraão. A terra era dele. Mas Jesus recusa. Por quê? Porque ele recusa pegar a terra sem a cruz. Porque tudo o que Satanás queria era que Jesus tivesse reinos sem a cruz, povos sem a cruz, domínio sem a cruz. Se você me adorar, eu te dou todos os povos do mundo sem a cruz. E Jesus não queria desobedecer em 1 milímetro à vontade do seu Pai. Não.
toda a sua riqueza, fora da vontade de Deus, não é bênção, é maldição. Se Jesus aceitasse, ele teria os reinos deste mundo, mas não teria um povo para passar a eternidade com ele nos céus. Por amor, Jesus escolheu o caminho mais doloroso, o caminho árido, o caminho difícil, o caminho da cruz, por amor a mim e a você. E em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que ele passou na cruz. Por causa disto, você hoje pode confiar nele. E se você precisa tomar decisões difíceis, e que aos olhos do mundo você está tomando decisões erradas, porque é a decisão do caminho da cruz, não tenha medo. Jesus está neste caminho. O caminho bem regado é o caminho que leva a Sodoma. O caminho da cruz é o caminho de Jesus. Vamos orar. Tua, Senhor, é a grandeza e o poder. Pai, seja bendito o teu nome para sempre. A majestade. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Glórias ao teu nome, por nos dar Jesus, pela cruz, pela salvação. Glórias ao teu nome, Senhor. Pai, nas nossas provações, não nos deixe, Senhor, negar o teu nome, nem na hora da adversidade e nem na hora da prosperidade, Senhor. Não nos deixe negar o teu nome. Glorifica o teu nome, Senhor. Santifique o teu nome. Nós te pedimos isto nesta manhã, em nome de Jesus.